Oi, oi, vamos começar a conversar sobre o nosso encontro à Lua, primeiro encontro de 2025, todas muito bem-vindas. Essa gravação feita com muito carinho para todas as deusas que não estão presentes aqui fisicamente, né, mas que adorariam estar participando, né, as deusas que estão estudando, trabalhando, botando o bebê para dormir, com as mensagens que eu recebi. Então, né, sejam todas muito bem-vindas, as que conseguiram estar, e eu quero, a nossa intenção é conversar um pouco sobre esse ano lindo que está por vir, né? Nós estamos com uma série de planejamentos aqui para a Stellium, para o trabalho, mas temos também a leitura Energias do ano, mas é muito importante entender esse ano e entender o que ele se propõe, né? O que faz parte dele. Na semana passada eu fiz um atendimento importante com uma deusa, e quando conversamos sobre o ano, as energias do ano e algumas questões que estão disponíveis esse ano, ela deu uma apaziguada nas metas, né? Disse, não, pera, talvez não seja tudo sobre mim. E trazer essa consciência é muito importante. Não é tudo sobre você, né? Por mais que nós sejamos o ponto de energia, por mais que nós tenhamos energia de cocriação, por mais que nós tenhamos muito poder, né, somos seres muito poderosos dentro desse universo, né? Dessa grande malha quântica que a gente consegue manipular. Também existem fatores externos, também existem fatores que não são sob o nosso controle, né? Então, eu gosto muito de trazer a metáfora do oceano, em que nós somos um barco navegando no oceano. Eu tenho o poder de escolher de aumentar a vela, subir vela, direita ou esquerda. Eu preciso, né, saber navegar bem. Mas existem fatores que são do oceano, né? Existem fatores que são cósmicos e que a gente não vai conseguir, né, simplesmente antecipar ou modificar ou fazer qualquer movimento diferente. Bem-vinda, amiga. Então, assim, né, trazer para vocês essa consciência do que, ok, Aline, eu sei que nem tudo é sobre mim. Então, algumas coisas podem ser sobre o mar, sobre o oceano em si. E como é que esse oceano está? Né? Que energia que a gente tem? Né? Então, trazer primeiro para vocês 2024, né? 2024 foi um ano em que a gente teve um ano de Saturno, né? Um ano bem leve, bem, bem maravilhoso. Ou seja, um ano muito psíquico, um ano de muitas mudanças mentais, um ano de muito questionamento da vida. Aquele ano do tipo, o que eu estou fazendo, o que eu estou inventando, para onde é que eu estou levando esse barco, que raiva é isso que eu estou fazendo da minha vida. Então, a gente teve esse ano, né, de muitas reflexões, de muitas percepções. 2024 também foi um ano regido pelo arcano A Justiça, né, um ano universal 8, de movimento, de mudança, de realmente, assim, muitos planos que estavam ainda no mental foram para a água, né, a gente teve que colocar uns barcos na água, né, muita coisa que a gente estava insistindo, a gente desistiu e mudou. Então, o ano de Saturno, ele é um ano que traz para a gente muito esse movimento e que principalmente um ano de olhar para muitas dores. Às vezes a gente está num processo automático, a gente está no automatismo porque a gente não quer olhar. Né? Então, eu não estou olhando para a minha saúde, eu não estou olhando para mim mesma, eu não estou olhando para o espelho, eu não estou olhando para a minha vida financeira, eu não estou olhando para a minha vida romântica, eu não estou olhando, eu estou só seguindo, porque eu sei que olhar para isso é questionar uma dor. E aí eu entro no modo fuga e não olho para nada disso e não resolvo. Só que aí o que acontece? Saturno fez a gente olhar, e às vezes algumas questões começaram a doer de verdade. Então, aquela questão financeira começou realmente a pegar, aquela questão sobre mim, sobre o meu auto-amor e sobre o quanto eu me valorizo começou a pegar, a questão amorosa começou a pegar, a questão de saúde realmente foi um ano em que não disse assim, não, ou eu resolvo, ou não tem para onde. Porque é um ano do Arcano à Justiça, e o Arcano à Justiça traz essa energia, né, de ser pela espada. A justiça é justa, então é aquilo, né? Tem no tarô mitológico a carta da justiça, ela é Atena, né? Num piso em que parece um tabuleiro de xadrez. Então é muito estratégico, né? O ano da justiça foi um ano em que a gente sabia que tal movimento dava uma consequência e não tinha muito para onde, né? Então assim, esse olhar foi muito requerido. De o que você está fazendo? Porque esse descuido que você tem aqui, ele vai atrapalhar a jogada ali na frente. Então, presta atenção no que você está fazendo da sua vida. E aí nós passamos por esse ano, e aí, obviamente, no planeta como um todo, toda essa energia, ela trouxe uma série de mudanças, a gente ainda teve esse movimento de Plutão, que ficou, vou para Aquário, não vou, para frente e para trás durante o ano, até entrar realmente em Aquário, né, e trazer esse peso desse planeta tão importante para Aquário, de transformações e mudanças, uma mudança aquariana, bem raiz, né, bem espalhada para todo lado, mas a gente teve esse movimento no final do ano e pá, passamos o portal 2025. Vocês ressoam com vocês essas definições de 2024? Foi um ano assim de pingos nos is?
de dizer, tenho que olhar, tenho que resolver, isso aqui não pode continuar desse jeito. Então, a gente entrou em 2025, e aí 2025, de um ano 8, passou para um ano 9, né? Então, a gente veio um ano mais sobre o eu e o outro, eu e a humanidade, né? Como nós estamos, o que está acontecendo. E aí nós passamos a questionar. Enquanto Saturno, eu estava questionando a minha vida, como Júpiter, que é o regente de 2025, eu vou passar a questionar o todo. Então, a gente tem um ano em que o peso humano tende a ser forte, né? Em que as causas humanitárias, em que a dor do coletivo, né? A guerra, o sofrimento, as causas, né? Das minorias, vão passar a incomodar, porque é um ano em que a gente tem uma visão ampliada, holística, panorâmica sobre tudo, né? Então, Júpiter traz essa força. E é um ano também, né, que quando a gente joga esse número para o tarô, dá o eremita. Então, é um ano também de resgate da nossa sabedoria, de resgate da nossa força e do nosso caminho, de resgate da nossa essência. Então, a gente tem esse ano muito forte, né, em relação a essa expansão. Júpiter para a astrologia, né? Na astrologia a gente tem os signos, os planetas e as casas. Os signos todo mundo conhece, né? Câncer, peixes. A gente tem os planetas, que são regentes, e tem as casas, né? De 1 a 12. Então, quando a gente olha o planeta Júpiter na astrologia, ele expande tudo que ele toca. Ele tem uma simbologia muito forte, ele é também conhecido como grande benéfico. Então, enquanto a gente sai, é como se Saturno tivesse sido a faxina para a gente aproveitar a energia de Júpiter, né? Então, o universo disse assim: olha, eu estou te dando uma chance de organizar seus pensamentos e sua vida para que você possa usar Júpiter e expandir. Até porque nesse ano a gente vai ter um Júpiter muito forte. Então, a gente vai usar Júpiter para expandir. Então, primeira coisa, todas essas ideias, esses planos que vocês estão, Júpiter é benéfico. Ele vai ajudar vocês a realizarem esses desejos. Então, ali nesse ano é propício para fazer essas mudanças que eu estou querendo na minha vida. Se você, no ano passado, conseguiu identificar claramente áreas da sua vida que você tem que modificar, e você está entrando em 2025 com vontade de fazer esse movimento, aproveita. Aproveita que é a força do ano, aproveita que você vai ter energia para fazer isso. Né? Claro que quando a gente fala de astrologia, tem que olhar o seu mapa astral, porque ele vai bater em alguns lugares específicos, mas fazendo um panorama, a gente tem essa energia muito boa para as mudanças, sim. E esse arcano eremita vai trazer você de volta para o seu caminho, vai trazer você de volta para a sua vida, né? Para aquilo que você deseja para você, certo? Né? Para a sua vida autêntica. Porque às vezes a gente vai se soltando da gente ao longo da vida. Né? A gente vai se separando de si mesma. E aí para de se olhar, para de se cuidar, para de se ver, para de sonhar, para de acreditar. Às vezes para de lutar. E deixa o barco ali à deriva. Exatamente. Então, quando a gente entra, né, nesse ano, a gente entra num ano em que você vai ter força do eremita, você vai ter essa força de puxar realmente esse poder de volta e assumir esse barco. Esse barco, ele tem comandante sim, o comandante é você. A sua vida, ela tem comandante, ela não está à deriva, ela tem essa força, né, e ter essa rota clara de onde você quer chegar vai ajudar, né, então, primeira coisa para fazer esse ano, definir o que você quer, não é para a vida inteira, né? Não é o que eu quero para a minha vida, um plano de longo prazo. Se você conseguir fazer, ótimo. Mas se você não conseguir, tenta pelo menos definir por semestre. Para esse semestre, o que eu quero? Eu quero cuidar da minha saúde. O que é cuidar da saúde? Não é trazer metas que tragam peso. Fazer X exames, fazer atividade física e depois eu estou agoniada porque eu não estou fazendo. Não é desse lugar. Vocês sabem que eu sou contra o chicotinho, né? Pegar o chicote e ficar ali. Eu devia ter treinado, eu devia ter comido, eu devia não sei o quê, e vai se culpando. Chega. Mas dizer, eu quero cuidar da minha saúde. O que é cuidar da saúde? Eu quero cuidar de mim. O que é cuidar de mim? Quando você fala cuidar de mim, os seus divertidamente, eles já assistiram o filme Divertidamente? Quando os seus divertidamente, eles sabem o que eles têm que fazer? Quando você fala, opa, cuidar dela. Ou eles ficam perdidos, um batendo no outro, assim. Pode abrir o microfone se quiser, Angela. É tipo, Não, sim, eu tenho construído essa questão de ter metas mais claras e definidas, porque realmente fica muito aleatório, mas eu sei que eu preciso me matricular na academia, que quero fazer yoga, né? Entendeu? Então, assim, manter a meditação todos os dias que eu faço meditação.
E os exames e os médicos, a lista de onde quem tem que ir, né? Sem chicote também, porque eu também eu sou meio sadomasoquista e me chicoteava pra caramba. Não, nós mulheres, Masoquista, né, na verdade. nós mulheres somos ensinadas a entrar nesse ciclo de cobrança, punição e peso, né? De uma maneira muito severa e desnecessária. Então, né, vamos aproveitar para não entrar nesse lugar. Mas, assim, trazer essa energia para vocês entenderem, tá? O que eu vou querer fazer com vocês? Vou passar agora mês a mês, para a gente ter uma ideia de como estão os meses do ano. Carol, descobri que você tem, na verdade, uma prima. Olha, nossa, quando ela entrou, eu disse, meu Deus, você parece Carol, Rosângela, ela nunca tinha participado. Uma prima gêmea. Uma prima gêmea, cabelão cacheado, duas deusas lindas. Quando ela botou o óculos que ela entrou, eu disse, ué, Carol entrou com o nome Rosângela? E quando eu sou de cabelo, Carol, a gente se parece bastante. Ela disse que vê as nossas fotos e se acha parecida contigo. Meu filho, até da onde? Eu sou de São Paulo, mas eu moro no sertão da Paraíba agora, desde a pandemia. Ah, então, ó, pode ser lá do meu avô, que meu avô é da Paraíba. Olha. Nossa, então depois eu vou falar contigo, porque é de Campina Grande, minha mãe. Campina Grande. Então. E ó, achamos. E será que eles são parentes, gente? Tô choque. E eu sou muito parecida com meu avô, todo mundo fala. Então pode ser, ó. E ela chegou na gente por causa das redes sociais, né, Rosângela? Pela Carol. É? Então. Então tá, então. Em casa. Gente, depois conta no grupo essa história. Depois eu mando uma foto de cabelo solto, que agora ele tá meio, né, assim, querendo ficar preso. Você vê como parece. Eu tô rindo, o meu tá igual aqui, ó, presíssimo. Se eu soltar... Aqui tá um calor. Hoje tá calor. Agora tá calor em Teresópolis. Amiga, e haja imunidade, né? Que a gente fez reunião semana passada, ela tava com um casaco daqueles nuvens gigantes. Tava frio de inverno. Aí agora tá um calor do verão. Essa nossa cidade é de enlouquecer, né, Carol? Fica maluca, gente. Hoje tá demais. Muda mais que a lua. Desde que estão chegando agora, a gente estava conversando, né, já gravando, sobre as energias desse ano. Só vou voltar um pouquinho, a gente conversou e trouxe que esse é um ano regido, né, pelo arcano eremita e pelo planeta Júpiter, diferente do ano passado, que a gente estava com Saturno e com a Justiça. Então, ano passado foi um ano de fazer um balanço, né, de olhar realmente, foi um ano que colocou a gente para questionar as camadas da nossa vida, as áreas, e Júpiter vem agora expandir as conclusões que a gente chegou. Se chegou à conclusão que tem que se exercitar, se chegou à conclusão que tem que fazer uma terapia, se chegou à conclusão que tem que fazer as duas coisas, que tem que escrever, que tem que trabalhar. Então, Júpiter, ele vai trazer esse poder de expansão, ele expande tudo que ele toca, certo? E aí, chegando nessa consciência, coisa depois vocês assistem o comecinho da gravação, pensem também em quais são os desejos de vocês para esse ano, para a gente ir abrindo mês a mês e ter uma ideia. Né? Isso é um trabalho que eu faço na leitura Energias, e aí, nessa leitura, a gente vai discutindo, mas eu quero trazer para vocês, pelo menos, essa visão geral dessa leitura, né, que aí, no caso, a gente vai mês a mês e vai usando o tarô, né, para ver os meses, mas aqui eu vou trazer as informações. Então, primeiro, a gente vai separar, entendendo o ano, né, por estações do ano. Então, vocês precisam planejar o ano de vocês, olhando que nós temos energias cósmicas muito potentes que representam as estações. Então, o que eu tenho? No verão, eu tenho uma energia muito solar presente, é uma energia mais yang, e é um período muito mais propício a movimento. Então, de janeiro a março, nós ainda temos, né, um carnaval forte no nosso país, nós vamos ter o quê? Um período muito mais festivo, muito mais alegre, de muito mais ação. Talvez nesse período, dependendo do que você deseja, você não tenha força, ou seja, pesado, ter constância, ritmo, porque a gente está na energia da ebulição, a gente está na energia da criação, da vida, na energia do fazer, na energia do sentir, né? Então, assim, é uma fase para você experienciar a vida,
para você se permitir, sabe, receber o sol, se permitir ter contato com pessoas, fazer novas amizades, né? Nas outras estações, você vai ter uma energia mais suave e talvez você consiga ter esse ritmo, essa cadência que você busca, mas se nesse momento você não conseguir, tudo bem, é verão. Então, não é verão porque é campanha sabe, publicitária. Não, é verão, porque é verão cósmico, então a gente está com uma energia de expansão. Outra, tudo que você tem no seu planejamento de 2025, que você precisa criar, idealizar, né, trazer assim luz, tente rodar nessa fase do ano, do verão. Gente, e é muito nítido, mesmo eu que estou em Recife, que é uma cidade quente, que a gente não tem estações do ano muito marcadas, embora o nosso inverno seja chuvoso, né? A energia que eu tenho em janeiro e fevereiro é totalmente diferente da vibe que eu estou em julho. Em julho eu estou mais quieta, em julho eu estou mais cansada. Então, assim, inverno, ele vai trazer um chamado para algo mais introspectivo. Então, a energia de criação, se você tem intenções claras para esse ano, tudo aquilo que você vai colocar a força é agora no verão, tá? Então, no verão, nós temos também, nesse verão, um verão muito forte. A gente tem o mês de janeiro. No mês de janeiro, né, ou janeiro ou fevereiro, dependendo da filosofia, a gente vai ter o Ano Novo Chinês. E o Ano Novo Chinês, ele é uma celebração, né, e aí a gente traz o universo, eu sempre brinco, que o universo é poliglota, ele fala a mesma coisa em vários idiomas. Então, a gente pode sair da astrologia, né, convencional e ir para o horóscopo chinês, né, para toda essa simbologia, e trazer o ano da serpente. A gente está com serpente de madeira Yin. Então, assim, é um ano em que a gente vai ter um ano muito o quê? De sabedoria. O que lembra? Não lembra o eremita do tarô? Deixa eu pegar a carta. É o quê? Um ano de sabedoria, um ano de conexões, a serpente ela é de conexões, um ano de muita intuição, né? Um ano de busca por propósito, madeira, um ano de manifestação, de realização. Então, assim, tudo isso não parece que eu estou falando de Júpiter? Então, tudo é horóscopo chinês. Claro que, como a gente vai estar falando dessa simbologia, né, chinesa, a gente também tem que considerar qual é o seu signo chinês. Sim, introspecção. Deixa eu pegar aqui o eremita. Ó, esse aqui é o eremita, tá? No tarô, nesse tarô mitológico, que é o deus Cronos. Olha que lindo. E aí é sempre um homem aqui carregando uma foice para impor limites, com uma lamparina, e essa lamparina é a luz própria. Então, um homem ou uma mulher, mas é sempre uma pessoa no seu próprio caminho, né, que está seguindo essa trilha. Então, quando a gente está vivendo essa energia, é uma energia de introspecção. Eu falei que não era introspecção, foi? Então, vou repetir. Acho que eu estava, talvez, procurando parou. Não é que você falou que é movimento e socializar. Sim, mas o eremita não é solidão. Isso não é o caminho do eremita. A gente muitas vezes pensa que o caminho do eremita é estar sozinho, fechado. Mas entenda, eu tenho o eremita no ano inteiro. Então, esse eremita ele vai passar pelas estações do ano. Vocês já viram um filme de história que o cara é um viajante solitário? Quando ele chega numa cidade, está tendo festa, e tem uma taverna, né? E tem uma taberna ali que ele vai beber. Não tem essa energia? Não tem esse momento no caminho desse viajante? Então, isso é o verão. Então, nesse momento, vocês são viajantes, estamos todos eremitas, na jornada do eremita, e aí nós estamos passando pelo verão. Então, é um momento de trocar, né, o nosso material para seguir viagem. O ano está começando agora, a gente vai precisar ter material para o resto do ano. Então, imagina essa viagem, né? Nós vamos precisar de material, então a gente tem que o quê? Conhecer as pessoas certas, fazer as conexões, marcar os médicos, pesquisar as viagens, os preços, definir os destinos, eu vou para onde, quem vai comigo. Tudo isso é esse momento dessa viagem, entende? Então, esse eremita, ele vai ser o ano inteiro, mas nós estamos vivendo no verão. Então, é o momento em que esse eremita está no momento solar da viagem dele, e ele está no momento em que ele parou num grande vilarejo para se abastecer, para descansar, para reencontrar velhos amigos,
Por quê? Porque tudo isso nutre a alma dele para ele seguir viagem, tá? Então, a gente vai ter agora em janeiro, né, o início desse ano da serpente, que é também repetindo serpente o ano inteiro. Então, a gente vai ter um ano inteiro da serpente, do eremita e de Júpiter, né, pegando todas as filosofias num grande caldeirão. Então, a gente vai ter esse Júpiter regendo esse ano inteiro de criação, mas Júpiter vai passar por umas transições, né, e aí a gente vai ter também, né, essa energia da serpente clamando por sabedoria, né, trazendo, né, sensibilidade, intuição. Porque, gente, se esse eremita, ele está viajando, o que é, ó, vamos lá, uma mensagem só, com várias faces, né, em pega a que mais lhe agradar, né, então, assim, se esse eremita, ele está viajando, o que vai guiar ele, se ele vai pelo caminho da direita ou da esquerda? A intuição, a voz da alma, que é o quê, no horóscopo chinês? Serpente. Não é legal? Cara, é tudo uma coisa só, não se contradiz. Você não vai pegar aqui dizendo que é, sabe, uma energia de expansão, e aí você vai para a astrologia e diz que não é. Né? E essa galera, eles não são muito amigos, não, viu? Então, geralmente, astrólogo só quer astrologia, quem trabalha com numerologia só quer saber de numerologia e ignora a astrologia. Essa galera, essa turma dos oráculos não é muito unida, não. Eu que junto tudo. Mas, né, então, assim, cada um defendendo o seu, né, a sua teoria. Mas não se contradiz, gente, não se contradiz. Você vai pegar mais detalhes, mais sutilezas, mas, assim, o centro mesmo, o cerne da mensagem é um só. Siga o seu caminho, expanda as possibilidades, cure o que você descobriu em 2024, se prepare para 2026, que vai ser um ano forte também. Então, o que a gente tem? Em janeiro, nós vamos ter, né, essa energia do Ano Novo Chinês começando, a gente pode aproveitar. Em fevereiro, nós temos o que em fevereiro? Carnaval. Carnaval é um período energeticamente muito bom. Nós temos um período de criação e criatividade. Aline, eu não brinco com carnaval, não brinque. Mas o inconsciente coletivo está celebrando, festejando, com cor, com vida. Se você vá para um retiro, vá para um retiro na mata, pintar, desenhar, rabiscar, cantar. Você não vai conseguir, no período carnavalesco, entrar num retiro, assim, introspectivo de silêncio. O campo vai ser muito pesado. Você vai estar querendo ir contra um fluxo do oceano. Quer brincar? Ótimo, divirta-se. Faça suas proteções, né? Geralmente, perto do carnaval, eu faço um conteúdo para a gente se proteger, eu brinco. Então, faça suas proteções, né? Crie seus amuletos e aproveite. Tenha cuidado, né? Afinal de contas, rua. Quer brincar? Ótimo, brinque, se divirta e ancore memórias. Aproveite o seu corpo para ancorar memórias de diversão, de alegria, de lazer, de se pintar, de encontrar as amizades. Então, ancore memórias alegres, expansivas, felizes. Se você não vai fazer isso, aproveita o período de fevereiro. Nosso vai ser muito forte, né? Porque o carnaval é no comecinho de março. Então, fevereiro vai estar aquele frisson. Então, aproveita esse período para você criar mais, né? A gente está nesse pico do verão, o verão vai estar forte, intenso. Então, aproveita essa energia para... Eu preciso escrever um projeto. Fevereiro vai estar com uma energia viva para você escrever esse projeto, que talvez agora em janeiro você não esteja conseguindo. Eu quero reformar minha casa, pintar tudo. Em fevereiro você pode estar com energia para isso. E aí, em março, a gente pega, né, o ano novo, né, para a astrologia, a gente começa um novo ciclo, né, o ano novo astrológico, o Sol vai entrar em Áries de novo, e aí a gente passa também a ter o primeiro ciclo de eclipses do ano. E aí o ciclo de eclipses é muito forte, eu não vou entrar em tantos detalhes nos eclipses, porque, né, se a gente for falar de eclipse, aí a gente vai abrir várias camadas, e também o eclipse, ele tem que considerar o seu horóscopo, ou o seu mapa astral, para poder a gente entender onde esse eclipse vai bater para você, tá? Então, a gente vai começar o ano com o primeiro ciclo de eclipses. A gente vai ter uma mudança no eixo de eclipses, porque vai entrar no eixo, né, peixes virgem. Mas a gente vai começar o ano com eclipse lunar e depois solar. Lembrando que eles são sempre casados. Se tem um, depois vem o outro, com 15 dias. Então, se vem solar, depois é lunar. Se vem lunar, solar, tá? Lua, Yin, Sol e Yang. Então, o lunar é para a gente olhar para o mundo interno, o solar para a gente olhar
para as nossas manifestações, para onde é que eu estou indo, onde é que eu estou caminhando. Né? Será que eu liguei o piloto automático, né, do meu barco e não estou nem vendo a rota? Então, pera. Então, a gente vai ter o lunar em Virgem, no primeiro semestre, e o solar em Áries. Então, vai ser assim, o lunar vai ajudar a gente a organizar a nossa vida e vai trazer realmente aquela boa olhada para o mundo interno, e o solar vai ajudar a gente a expandir as decisões. Então, esse primeiro eixo de eclipses, ele vai vir muito intenso. Quem tem Áries, quem tem Virgem, conforme as casas, vai reverberar mais ainda. Né? Então, olhar para esse primeiro ciclo de eclipses e entender que em março a gente tem esse mega portal aberto. Então, vamos considerar que a gente fecha esse verão de 2025 com uma energia muito expansiva e já recebendo o primeiro ciclo de eclipses do ano, que é nesse intervalo de 15 dias em que o portal fica aberto, um abre, o outro fecha, que a gente intenciona, né, principalmente no dia do eclipse em si, e manifesta, né, cocria os próximos 6 meses. Então, eu, Aline, particularmente, não trabalho minha vida com calendário anual. Eu trabalho com o calendário dos eclipses. Eu planejo a minha vida em 6 meses. Então, eu trabalho a cada ciclo de eclipses, tanto que aqui na Estelle eu tenho a jornada dos eclipses, né, em que eu abro para as deusas, muitas já participaram aqui. E eu crio a minha vida pelos eclipses. Então, assim, né, eu acho 12 meses muito tempo. Eu acho que 6 meses é perfeito para eu estruturar tudo, planejar, executar, reavaliar, atualizar. Então, eu trabalho muito dessa forma. Então, a gente vai ter, fechando março, esse ciclo de eclipses. Virgem, Áries. Vai lá no Personare ou no Astrolink, pega a versão gratuita, gera o mapa astral, vê onde é que está, né? Se você tem peixes ou Áries ou Virgem no seu mapa, qual casa, e volta para o Personare que ele mesmo te orienta, tá? Diz, bota lá, eclipse, meu signo. O Personare já vai abrindo as casas, já vai dizendo que vai reverberar na parte gratuita mesmo, tá? Então, já olhe que casa vai bater para você entender se esse eclipse, né, do primeiro semestre, ele vai trazer mais para você sobre o trabalho, são nas casas de trabalho que você tem que organizar e expandir, é na vida amorosa, na casa de relacionamento, que você tem que organizar a sua vida e expandir, né, no financeiro. Ih, Aline, pegou minhas casas todas do financeiro. Então, já aproveite e olha onde é que esse eclipse vai pegar, porque aí você sabe que em março ele vai chegar e você vai estar o quê? Preparada. Aline, eu vi que vai ser na minha vida financeira. Então, você já começa a organizar as suas finanças, ver o que você está fazendo, como você pode melhorar, que livro que você pode ler, para quando chegar março, você não está ali, ó, girando nas ondas. Sobe, puxa um pouquinho de ar e roda de novo. Então, já se prepara, já se planeja. Certo? Claro, até aqui. Estou falando muito rápido? Não. Então, vamos aproveitar. Aline, não Não, mas eu conseguiu disse que vai ser a deusa das sereias, né? Porque você mora perto do mar e tem muita metáfora com água que eu gosto muito, então é a deusa das sereias. Não, eu amo água. Para mim é tudo com água. E aí, tipo, o livro Mulheres que Correm com os Lobos trabalha muito metáforas com água. A gente tem pele de foca, mulher esqueleto retirada das águas. E eu sou pisciana. E aí, tipo, signo de água. Pisciana com ascendente em câncer, não tem nem para onde fugir. Aí, tipo, muito signo de água, comigo tudo é água. E água e floresta. Água e mata é comigo. Mas aí, o que a gente tem, né? Passando por essa energia do verão, expandimos no verão, Aline, criei no verão, fiz vários projetos. Ah, eu vou, meu amor, eu vou sim. Vem ser Serempipa. Vou. Não me chama para viajar, que hoje só é 20 de janeiro, eu já estou me coçando, já estava batendo a poeira da mala. Não me chama para viajar. Voltando, né? Aline, certo. Meu ano eu quero isso. Agora em janeiro eu tomei as decisões. Tal médico, tal situação, tal pessoa vai me ajudar. Eu não sei quem vai me ajudar, mas eu sei o que eu preciso. Né? Hoje eu tive uma reunião com Ila, disse, Ila, a gente precisa resolver isso. Como nós vamos resolver isso, não sabemos. Mas a gente vai ter que resolver isso. E já começa tomando as decisões. Porque talvez os comos você não acesse no verão. O verão não é época de comos. Aí o que a gente faz? Ao invés de a gente focar no o que mudaria a minha vida? Qual decisão, consciência, padrão? Se eu alterasse, eu mudaria tudo. Aí eu não olho os o quês. Aí eu olho o quê,
Ah, e o que eu preciso fazer? Academia. Aí eu travo aqui, que academia, que horas, que momento, como é que eu começo, como é que eu faço. E aí eu passo 3 meses tentando escolher, vendo, e quando eu olho o tempo passou, engoliu. O que você não fez ano passado? Qual padrão, consciência, mudança, pessoa, né? O que eu faria? Qual movimento eu faria? Que se eu fizer, mudaria tudo. E deixa reverberar. Porque tem um ponto que a gente sabe que se a gente for nele, muda tudo. Às vezes é a relação que tem que acabar, às vezes é uma cidade que a gente tem que sair, às vezes é uma pessoa que está próxima e a gente tem que se afastar, às vezes é contato materno-paterno. A gente sabe, tem uma coisa que se eu tirar esse fator, ou eu tomar uma ação sobre esse fator, bingo. Então, deixa reverberar. Às vezes não vem assim de cara, não, que nós temos as nossas barreiras psíquicas. Mas vai se fazendo essa pergunta: qual ação, consciência, movimento, decisão mudaria tudo? Eu sei. Então, assim, consigo fazer esse movimento? Talvez ainda não, mas eu tomo consciência disso. Eu tomo consciência disso. Então, assim, traz, né, esse olhar para essa primeira fase do ano e vai muito nos o quê, gente? Verão é a fase da luz. Quando você estiver trancada na caverna no inverno, você vai ter tempo suficiente para pensar em todos os detalhes e fazer todos os planejamentos gigantes. Você vai estar lá, imagina se a gente tivesse um inverno rigoroso, né? As meninas aqui convivem com o inverno mais rigoroso. Você está lá frio pra caramba, chovendo horrores lá fora, você toda empacotada. Você não tem o uso quês mais, você está mais querendo planejar, sentar, executar. Então, se esse é o chamado do cosmos, a gente vai fazer o quê? Aprender a navegar e usar isso a nosso favor. Aí, o que a gente faz? Começo do ano, a sociedade diz que começo do ano a gente tem que planejar o ano inteiro, ser super prática, metódica, clara, e tem que ter tudo definido, e aí a gente não tem, aí a gente começa a surtar, aí começa a achar que não vai viver o ano, e bababá, 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 1000 vozes na cabeça, quando olha a gente está se sentindo fracassada, só tem 30 dias do mês, do ano, de 300. Eu estou sentindo isso. Interessante. Assim, eu moro no verão, né? Porque eu moro no sertão da Paraíba. Então, aqui, eu acho que a temperatura mais baixa é 26 em julho, né? Mas, assim, a gente não sofre de frio. Eu tô vivo. A minha filha precisou ir para a escola, não tinha uma calça jeans, entendeu? Porque não tinha uniforme, não chegou, não temos calça jeans, porque a gente não usa calça jeans. E aí, você falando isso, realmente, a gente sempre se coloca para planejar o ano em janeiro e é uma pressão danada, né? Porque você viu o que eu falei? Eu estou indo em 1000 médicos, eu não planejei nada do meu projeto, entendeu? Da minha, né, da transição de carreira, algumas coisas que eu tenho. Aí agora você está me acalmando, assim, calma, querida. Você está na energia de viajar, de Expandir. Mas por que que a gente começa a planejar o ano inteiro, definir tudo no começo do ano? Porque na Europa é inverno. E a gente é o copia e cola errado. A gente bota roupa de frio, touca, no nosso Natal, porque o nosso Natal é no ápice, no início do verão, quente pra caramba, e a gente com a árvore toda chuviscada de neve. Onde é que tá nevando? Na Europa. Eu assisti o Alto da Compadecida ontem no cinema com a minha família, e aí teve uma parte que João Grilo, né, não sei se vocês já assistiram, o 2 ou o primeiro, enfim, e aí vocês lembram do personagem João Grilo, né, o principal. E aí João esperto, que é só, né, e aí ele ressuscita no primeiro, e aí ele começa a ganhar dinheiro com a fama de ter ressuscitado. E aí tem uma parte em que ele contrata um cara para ir sabotar ele, né, e aí o cara se faz de bispo, né, se finge de bispo, é um ator, um charlatão. E aí ele diz: vocês acham mesmo que esse homem ressuscitou? Vocês acreditam que Nossa Senhora faria um milagre, que ela ia sair da Europa para vir fazer um milagre aqui? Gente, é tudo europeu. É tudo europeu. E aí, quando ele fala isso, claro que é um comentário ácido, porque nossos deuses, as nossas divindades, o cristianismo, ele é europeu. Ai, Danilo, eu amei. Ele é europeu. Então, nosso padrão natalino é europeu. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu na época em que é o nascimento do Deus Sol, na mitologia celta, e teve o sincronismo cristão.
Não tem nada a ver com a gente aqui. Não tem nada a ver com a gente estar nessa parte de baixo do planeta. Mas aí a gente copia e cola tudo. Então, lá, eles estão no ápice do inverno. É o ápice do inverno. Lá tá frio, lá tá chovendo. Você vê uma ceninha de Natal, já tá papelzinho e lápis do lado com uma canequinha de café. É hora de fazer o quê? Planejar o ano. Janeiro é hora de planejar o ano, porque lá é inverno. A gente está aqui no verão, não consegue nem ficar quieto, já está se abanando a gente aqui né, na linha do Equador, derretendo, e aí vai sentar para planejar, a cabeça nem bate, não encaixa. Então, assim, é hora de criar, é hora de vida, é hora de colorir, é hora de trazer as ideias. Né? O ciclo, né, que a gente considera de janeiro a dezembro, ele é o ciclo que não tem comunicação nenhuma com o ciclo natural. Então, principalmente para a gente. Por isso que eu sigo o ciclo dos eclipses, mas você pode seguir outro. Então, assim, né, quais são os bons momentos, então, para planejar? Se a gente definiu tudo bem definidinho em janeiro, a gente vai passar, então, ali em janeiro não, no verão, a gente vai passar para o outono. No outono, o ritmo começa a diminuir. A gente começa já a ter um pouco mais de calma. O ano já passou o carnaval, não dizem isso, o ano começa depois do carnaval aqui no Brasil, que é o quê? Outono, quando a gente consegue manter cadência. Nesse começo do ano, a gente não consegue manter ritmo, a gente tem energia de ação. E aí o inconsciente coletivo, ele julga e ele diz o quê? Ah, é por causa do carnaval. Não, é o outono. No outono, a gente começa a criar ritmo. E aí eu consigo executar as minhas tarefas que no começo do ano eu não estava conseguindo. Outro detalhe também importante aqui é porque nós vamos ter Júpiter esse ano, mas Júpiter, uma vez por ano, ele muda de planeta. E aí a gente inicia o ano com Júpiter em Gêmeos, mas em junho, no fim do outono, ele passa para Câncer. Então, nesses primeiros 6 meses do ano, a gente vai ter uma possibilidade de expansão muito grande com a comunicação. Então, bota esse eremita para tagarelar por aí, né? Bota esse eremita para pensar, para trazer clareza, para falar o que você quer, quais os seus dons, quais os seus desejos. O que você está buscando? Eu estou querendo voltar a cuidar da minha saúde também, porque agora, final do ano, né, eu trabalhei muito, e aí eu disse, não, agora eu quero ter um ritmo agora para cuidar da minha saúde. Já peguei o grupo aqui do Coliving que eu moro, são 60 apartamentos, e avisei, gente, eu quero cuidar da minha saúde, quem quer? Já estou com outro grupo paralelo, com umas 40 pessoas. Como vamos fazer isso? Não sei. Mas eu sei que eu botei no grupo, eu digo, ó, quem quiser, bora. Então, assim, já veio mãe, não sei quem, marido, namorado, já veio gente, tem gente que nem no Brasil tá, mas já tá nesse outro grupo paralelo, porque é assim que funciona. Não, Cris me conhece demais, né, Cris? Minha cara fazer isso. Eu disse, gente, sozinha eu não tenho coragem, eu vou ficar trabalhando, porque eu amo trabalhar, e aí eu sento e eu atendo vocês 24 horas, eu preciso de um compromisso. E aí pronto, tá feito. É a época que está favorável a isso, minha gente. Bota esse eremita para frente, bota esse eremita para falar o que você quer. Você falou para as pessoas perto de você o que você quer? Você já comunicou para o universo? Você está contando para todo mundo para dentro os seus sonhos de 2025. Às vezes, quem está perto de você é quem mais vai te ajudar. Eu tenho um vizinho aqui que é nerd, super nerd. Quando eu botei no grupo, ele disse, eu amo receita fitness, sei cozinhar várias. Eu sabia, ele não tem cara de quem cozinha. Mas como é que eu ia saber se eu não contei para as pessoas? Estava falando hoje para uma amiga. Muito bem. Como é que eu ia saber que ele cozinha bem e que ele sabe várias receitas fitness se eu não contei para ninguém? Fazer uma carta para o universo ajuda também. Ajuda, façam cartas. Mas o que eu estou falando é que esse momento, até a mudança de Júpiter para Gêmeos... Ah, não, amiga. Mas inteligente, quer vir para Recife? Lindo, amiga, lindo. Acabei de lembrar. Vem para Recife, vem. Vem, eu te apresento. É carnaval, amor. A gente, se ele não for, a gente encontra. Então, assim, o que a gente tem, né? Esse período até junho, a gente está com a comunicação favorecida. Quero Maragogi. Gente, foco, ó, fofoca. Quando acabar a gravação, eu vou abrir um espaço só para a gente conversar sobre o ano, botar tarô, a gente abre um espaço assim para fofocar bastante.
né? Tô brincando, podem falar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Comunicação. Essa comunicação, a carta para o universo funciona 10, mas precisa, né? A gente está nesse ano do eremita, você está fazendo uma viagem sozinha. Se você não se comunicar com as pessoas para falar o que você quer, essa viagem pode ficar pesada e solitária. É necessário? Não. Não. Preciso cuidar da minha saúde. Conto para a sua melhor amiga. Eu quero viajar. Conta para as pessoas ao seu redor. Quer saber se eu quero viajar? Às vezes tem alguém que quer também, diz, eu quero, bora. Quando olha, você já está com um grupo para viajar. Ah, eu quero empreender. Eu quero mudar de área. Eu quero fazer transição de carreira. Eu quero trabalhar com terapia. Eu quero conhecer novas pessoas, novos lugares, eu quero conhecer pessoas interessantes. Abre o campo para as pessoas ao seu redor e comunica isso para o universo para que essas pessoas possam fazer a rede de contatos. Tá? Então, lembre-se, essa viagem... Pode falar, Deusa. Só abrir o microfone. Muito bem. Ceará, Bahia, mexe em encontrar namorada. Tá tudo certo já. Ah, não tem Recife, não? Não tem Pernambuco nesse planejamento, dona Cris? Deixa eu... Eu não consigo abrir seu microfone. Você consegue abrir seu microfone, Lenin? Consigo. Pronto, pode falar. Eu falei que eu preciso sair só um minuto, eu volto. Fique tranquila. Pode voltar. Tá bom. O que eu aperto aqui? A mãozinha? Não, eu vou tirar. Vou mutar seu microfone também, tá? Tá bom. Obrigada. Então, o que a gente tem? Né? Essa energia nesse primeiro semestre, certo? Quando a gente fecha esse ciclo de eclipses, a gente vai para maio, né? Para abril. Abril, a gente já vai pegar o primeiro mês do outono, quando realmente o movimento começa, e aí a gente vai ter essa energia mais forte em abril. Em maio, a gente tem o ápice, né, desse outono, trazendo essa energia já de reflexão, de olhar, de se preparar para o inverno, de entender esse ritmo, né, de ver que as coisas já estão meio do ano, já é uma época de balanço, né, de olhar o que eu quero, o que eu não quero. Porque, assim, muito do que você está desejando hoje, em janeiro de 2025, não é seu. Muito do que você está desejando hoje são os pesos e faltas da sua versão de 2024. Então, tudo bem, é normal. Se você tiver consciência suficiente para refletir sobre isso, ótimo. Mas, se não tiver, segue o planejamento. Mas pode ser que quando você chegue no outono, você olhe e diga, nossa, eu coloquei aqui que eu ia fazer isso. Para que raios eu vou fazer isso, gente? Nem disso eu gosto. Eu coloquei aqui que eu ia viajar, mas eu estou tão bem nessa cidade, por que eu vou viajar? Então, assim, se permitam também esse momento de balanço no outono, tá? E aí, então, a gente passa para junho, e em junho a gente tem um movimento astrológico forte, né? Em maio, o que a gente considera também? Maio é um período de celebração materna, por causa do Dia das Mães. Então, também é uma época de muita cura, de muito olhar sobre a parte materna, sobre a nossa mãe, sobre a possibilidade de filhos. Então, a gente também tem uma energia muito forte em maio em relação a isso. E aí, o que isso pode fazer? A mãe, ela trabalha com muitas dores. Então, maio também pode trazer para a gente uma energia materna e uma energia de reflexão sobre a gente. Ai, Aline, eu estou me sentindo mais cansada, eu acho que já é meio do ano. Não, minha gente, não. É inconsciente coletivo materno. Então, observem que a gente também tem o oceano, não é tudo sobre você. Então, em maio, as questões maternas, as dores ancestrais, elas estão mais fortes. E aí, em junho, a gente tem uma época junina, para a gente aqui no Nordeste, aí tem todo também, né, um campo coletivo, mas nós temos em junho também uma transição astrológica importante, que Júpiter vai sair de Gêmeos e vai entrar em Câncer no comecinho de junho. E aí a gente vai sair dessas questões tão mentais, tão intelectuais, tão de comunicação relacionada a Gêmeos, e aí a gente vai passar para Câncer, e aí vai passar para raízes, para ancestralidade, para dores profundas da alma. Então, é como se o universo ele estivesse nos dando a chance de ter clareza sobre tudo sobre esse oceano todo, porque a partir de junho a gente vai mergulhar.
E aí o tesouro, ele vai estar lá no fundo. E aí essa energia de Júpiter em câncer, quando ele botar para expandir câncer, e aí, obviamente, tem que ver, né, em qual casa você tem câncer, se você tem câncer no mapa astral, e aí ele vai trazer uma série de questões. Eu, por exemplo, tenho câncer em casa 1, então o segundo semestre vai ser muito bom. Então a gente vai ter, assim, né, uma energia bem potente. Então, olha essa energia. E outro aspecto, a gente tem uma alteração planetária que acontece às vezes, que é quando o Júpiter, ele alinha perfeitinho com o Sol. Fica realmente um alinhamento, assim, a coisa mais fofinha. Chama Casime. E é uma energia de muito poder. Bem quando volto para Floripa, perto da família, vai ser muito bom. Aí você já vai fazendo o quê? Criando hábitos, se preparando, criando, né, gatilhos positivos, né, criando ali memórias e situações em que você se alinhe, né, para quê? Para que esse contato com a família você esteja preparada, né? Se eu disser a você, vai ter prova do concurso, você não se prepara para a prova. Se eu disser, vai chegar 10 pessoas na sua casa semana que vem, você não se prepara para receber. Você não vai no mercado arrumar casa, preparar almoço, café da manhã, lençol. Então, pronto. É para isso que serve essa aula hoje. É para vocês entenderem o que está por vir se preparar. Se a partir de julho, a parte ancestral, família, raiz, propósito, vai pegar, e eu tenho questões familiares, né, dentro do meu campo, então eu já vou olhar para isso. E se esse tem o câncer no mapa, então eu já vou olhar para isso também e já vou entender que eu tenho uma demanda ali. Então, uma série de decisões eu já tomei, né, como inclusive estar no cinema ontem, por causa desse casime que vai ter em junho. Vai ser para nutrir mesmo o coração, exato, isso, que assim seja se faça. Então, que bom. Então, o que acontece? Já vou criando mais memórias com a minha família, já vou trazendo questões. O meu eu tenho Casão e Quiron, então a minha cura é família. Eu tenho uma questão pessoal muito profunda familiar, né? Tipo, para eu largo tudo pela família e aí me anulo. Quiron. Então, já estou criando os meus pontos de regulagem, né, de autorregulação, né, para poder trazer esse casime que vai ter em junho. Que eu sei que para o meu campo vai estar forte, eu quero estar, ó, forte para enfrentar. E para que expandir? Porque tudo que tem luz tem sombra. Então, se eu tenho a sombra, eu posso acessar a luz na mesma potência da polaridade. Certo? Então, a gente vai ter esse casime em família. O que eu pego, Aline? Esse restante do ano, a gente vai ter Júpiter em Câncer expandindo essa área. Então, olha as relações conjugais, olha as relações para quem tem filho, para quem está querendo ter, né? E entender que muitas dores podem vir, mas que é só o campo. Nem tudo é uma dor legítima, às vezes é o campo. Sabe aquela crise que a gente tem existencial bem intensa e 2 dias depois a gente sangra? É o campo. Então, nem tudo é só sobre a sua ação ou negação ou percepção. A gente vai entendendo esse oceano, certo? E aí, então, a gente passa para o inverno. E aí, no inverno, a gente vai ter, né, essa energia de reflexão, de acesso. Né? Na leitura energias, a gente abre o arcano que rege o seu inverno, a gente abre um animal guardião do tarô xamânico para entender o seu inverno. Então, assim, né, tem esse olhar para entender qual é o chamado do inverno. E aí, no inverno, a gente vai ter julho, com o Ano Novo Maia, e aí eu adoro essas celebrações de Ano Novo, eu sempre brinco, porque se tem alguém celebrando um momento de, sabe, fim, início, de morte, vida, morte, né? Vida, morte, vida, quer dizer, eu tô dentro. Então, eu celebro o Ano Novo Gregoriano, eu celebro o Ano Novo Maia, eu celebro o Ano Novo da Wicca, eu celebro o Ano Novo do Astrológico. Qual é a questão? Se tem alguém renovando alguma coisa e soltando o velho, eu sempre tenho uma coisa velha para soltar e eu sempre tenho uma coisa boa para receber. Então, eu adoro esses momentos. Né? O Ano Novo Maia, a gente tem ainda o Dia Fora do Tempo, né? Que né, no meio de julho, e no final de julho, acho que é 25, e é um dia exatamente que para o calendário Maia eles têm um dia neutro. Imagina se a gente tivesse 31 de dezembro, 0 de janeiro e 1º. Ia ser legal, né? Eles têm. Tem um dia fora do tempo entre os dois calendários ali, como se fosse um portal para você respirar. Né? Tanto que quando eu fui para É um verdadeiro tô de altes, né, Aline? Tô de altes. Sabe o que é altes? Aqui, a Carol sabe, aqui quando a gente está brincando de uma brincadeira criança, e aí você para porque você cansou, porque alguma coisa está fora do lugar, o sapato saiu, enfim, ou simplesmente você está mocegando, a gente fala, eu tô de altos, geralmente até às vezes cruza o dedo. E aí é um dia para fazer isso. Não, eu tô de altos, é o dia 0. Exato.
E ele pega, eu gosto de celebrar o Dia Fora do Tempo, porque ele pega bem no inverno, no início do inverno. Então, assim, é um momento bem para respirar e dizer, pera, como é que tá o meu rolê aqui nesse inverno? Porque no inverno eu vou estar eu comigo mesma, como fica? Né, é um período em que mesmo aqui em Recife, por exemplo, que é quente, apesar que eu não passo inverno em Recife há anos, eu estou sempre viajando no inverno, mas eu até estava brincando isso ontem, eu disse, toda vez no inverno eu estou no frio. Eu passo uma semana com raiva, me perguntando por que eu estou fazendo isso comigo, por que eu não estou em Recife, e aí depois eu me acalmo, né? Quando eu conheci Cris, eu cheguei bem no auge do inverno, né, Cris? Eu passei uma semana de mau humor. Frio de Floripa, enorme, morrendo de frio, 30 casacos. Era, né, Cris? Eu morrendo de frio, reclamando, né? E aí depois eu me adapto. Mas foi muito gostoso. E aí a gente tem esse período em julho, tá? Em agosto a gente tem o quê? Se eu tenho campo materno em maio, em agosto eu tenho campo paterno. Então, o que acontece geralmente em agosto? Em agosto a gente diz o quê? Que é um mês lento, que é um mês que não passa, né? Que é um mês parado. Por quê? Porque é o momento de refletir sobre a bênção paterna. Então, a gente tem um campo paterno muito forte. Pai é o que coloca a gente para a vida. E aí, o universo, ele dá aquela pausa para você olhar como você está tomando a vida. E aí, a gente faz o quê? Não tem consciência, não trabalha a energia e reclama, que é parado. Que a nossa vocação é reclamar, então a gente só reclama. Então, é um mês em que a gente tem uma energia paterna, então é um momento em que aquele... É o quê? O ápice do inverno ainda por cima. Então, ele vai diminuir de ritmo, a gente vai desacelerar, a gente vai ficar mais cansado, nosso corpo, nosso inconsciente. Ah, eu não estou no frio extremo, mas nós somos humanos, nós temos memórias humanas, e a humanidade é uma grande tribo, então a gente tem uma memória que tem que desacelerar e se preservar. Então, a gente quer comer mais doce, não está nem chovendo, e eu quero comer mais doce. Então, assim, né? Ah, mas é inverno. Aqui em Recife, então, se baixar 2 graus, já está todo mundo de casaco e bota. no ônibus. Assim, aqui é sensacional. Morrendo de frio, 27 graus. Aí... Então, aqui a gente vive isso. Mas a gente traz, né, essa potência para o inverno em agosto. Então, entendam que em agosto vocês vão estar sem essa energia, né, de expansão, de criação, de colorir. Quem é que se sente assim em agosto, gente? Momento de criar e colorir agora. Agosto, recalcula a rota, planeja, olha. Você não vai estar com energia, você não vai estar, você vai o melhor, você vai demandar muito mais esforço para ancorar uma energia de criação e vida nesse período do ano, tá? E aí o que acontece? Setembro vem fechando o inverno, e aí esse período do inverno, ele é um período pesado, né? Um período em que a gente, quando está principalmente em lugares frios, tem uma parte emocional muito forte vindo, né? A gente se coloca em muitas questões, e aí é um período mais denso, e aí qual a cor de setembro? Amarelo. Por que justo setembro? Porque setembro, estatisticamente, tem o maior índice de fechamentos de ciclos, né? De suicídios. Então, a gente tem um setembro amarelo no final do inverno. Exatamente. De suicídios. Então, nós temos esse movimento. Então, o que a gente vai fazer também nesse período? Não é o ano do eremita, a gente vai estar entrando em câncer com Júpiter, e que a gente falou no começo sobre Júpiter, é hora de olhar a humanidade, conexão com a humanidade. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo que o meu inverno esteja sendo legal, expandir e olhar as pessoas ao meu redor. E cuidar da nossa saúde mental, mas olhar também as pessoas ao meu redor. Lembrar que eu sou toda a humanidade. Então, também é um grande chamado desse ano. Plutão está em Aquário, então você vai sentir a dor da humanidade esse ano. Né? Quando a gente vai para as questões globais, nós vamos realmente sentir o impacto que a gente está causando, que era para os outros, e de repente é meu. Não é mais para os outros. Esse eu e o outro, essa definição de, eu tô bem, o outro problema. Isso vai cada vez mais ficar turvo, para que a gente entenda que eu sou a humanidade toda. Esse é o grande chamado de Plutão em Aquário, tá?
E aí a gente entra em setembro, e aí em setembro vem o segundo ciclo de eclipses para fechar o ano, e aí a gente tem lua lunar em Virgem, solar, ou lunar em Peixes, solar em Virgem, tá? E aí a gente vai trazer o quê? No lunar, esse mergulho profundo, no solar, organiza. Então, o que a gente vai ter? No começo do ano, eu vou organizar a minha vida para agir, e no final do ano, eu vou refletir sobre tudo isso, né? Fazer esse grande balanço com peixes para poder tomar as decisões. Então, eu tenho esse sentido inverso, tá? Ok? E aí, de novo, eu repito, tem que olhar peixes e virgem no seu mapa astral para entender as casas, para refletir sobre o eclipse. Né? Se eu vou falar só sobre eclipse lunar, só sobre eclipse solar, a gente dá uma aula enorme. Mas se vocês quiserem também, a gente pode combinar um dia para conversar só sobre o portal de eclipse, né? Como surgiu, qual a história, como acontece, por que ele acontece, né? Qual a simbologia, qual o impacto inconsciente, que é geralmente o que eu faço na jornada dos eclipses, na época do eclipse. Né, Carol? Carol já está nas jornadas há um tempão. Não sei se ela não ver. E aí, então, a gente sai desse período de inverno, desse setembro tão, né, de fechamento, e aí a gente recebe a primavera, né, outubro, novembro e dezembro. Gente, presta atenção, veja se vocês concordam comigo. A gente passa agosto arrastado, pesado, né, a gente fala que é arrastado, pesado. Agosto geralmente é um mês que parece mais longo. Quando chega setembro, parece que não vai para lugar nenhum, e por milagre, outubro e novembro parece mais leve. Vocês sentem o ano de vocês assim também? Se chama primavera. O que é a primavera? O renascer do campo cósmico. A gente tem esse renascer do sol, o sol retornando, esse retorno à consciência. E em outubro, a gente tem o quê? Ano Novo Celta, que é o Sabbat Solen, que é o Halloween, ou Dia dos Mortos, ou Dia de Finados, que é também um portal energético importante. Aline, o que eu faço com tanto portal energético no meio do ano? Checkpoints. Vai atualizando, vai atualizando, vai atualizando, vai acessando, vai expandindo. Você não precisa fazer o planejamento agora em janeiro e sair assim, ó, o resto do ano olhando para ele. Ninguém faz isso, gente. Se você pega um atleta, a cada competição, ele recalcula tudo. É para isso que servem tantos portais, é para isso que servem tantos momentos astrológicos. Se eu tenho um momento de acessar a consciência do agora, por que eu vou manter, sabe, novembro de 2025, com todo amor, ímpeto, afinco, o desejo da minha versão de 2024? Se não fizer mais sentido. Será que eu estou fazendo isso há quanto tempo? Será que o desejo é de 2024 e se for 2020? Né? A gente tem uma terapia chamada desprogramação, e na desprogramação o comando é desprograma e atualiza. O quanto você está atualizando? Às vezes você estava vivendo uma situação ou um relacionamento que te fazia ter medos, inseguranças. Esse relacionamento já acabou. E você ainda está sustentando decisões por causa desses medos. O quanto você está em presença, fazendo algo que neste momento, dia 20 de janeiro, vai te levar onde a versão do agora quer. Para isso que servem esses portais. Então, Dia de Finados é um portal muito importante, né? Dia de los Muertos, né? Esse período de 30 de outubro a 2 de novembro é um grande portal cósmico para a gente dar essa calibrada na bússola. Dar essa olhada no mapa, né? Olhar direito a rota, respirar um pouco, descansar e continuar seguindo em frente. Até porque nós temos metas de longo prazo, né? Às vezes é uma faculdade, às vezes é um curso, às vezes é uma carreira, né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um filho, às vezes é uma mudança de vida, que não vai ser, né, no estalar de dedos, a gente vai ter que manter um ritmo, uma cadência, porque a natureza tem ritmo. E aí, em novembro, a gente tem o ápice da primavera, né, tem o Sagrado Portal 11/11, em novembro, né, que a gente geralmente celebra, e aí, em dezembro, vem a celebração natalina e tudo esse inconsciente de balanço, de confraternização, de vida, e aí você sabe que nesse período da primavera, você não conta, eu geralmente não conto com a primavera no meu planejamento. Eu deixo a primavera para aquela fase dos ajustes, sabe? Sabe quando você termina uma coisa no tempo certo, e aí depois você vai só dar uns retoques? Então, geralmente, eu deixo a primavera para isso.
né? Tudo que eu estou faltando no meu planejamento, principalmente dezembro. Dezembro, para mim, né? Como é, Larissa? Como é que fala da brincadeira? Tô de altos. Tô de altes, pronto. Em dezembro eu tô de altes. Em dezembro é o momento que eu tô ali. Eu vou ficar com a minha família, né? A meta que bateu, ela tem que ser batida em novembro, de vendas, né? Planejamento, estrutura, estratégia, negócios, planejamento 2025. Até novembro tá tudo perfeito, né? Dezembro é um ajuste, uma reunião, os atendimentos. Out em inglês é estar fora. Eita, entendi, eu tô de altes. Ah, perfeito, realmente. Então, assim, né? É aquele momento que eu vou estar liberando o campo para respirar, para trazer mais leveza e receber o verão. Que aí no verão eu vou estar criando. Aí o que a gente faz? Pega a primavera, que é um período em que eu não vou estar com essa energia toda, acabei de sair do inverno, estou cansada, coloca a maior pressão para acabar o ano, uma pressão enorme para dar conta, para manter ritmo, cadência, pulso, para fechar tudo, para chegar no verão e a gente está planejando e criando e organizando, está todo mundo cansado. O que eu mais tenho recebido de atendimento aqui é o pessoal reclamando que está cansado. Em janeiro. Ué, né? Ano novo? Mas por quê? Por causa da demanda de dezembro. Aí a gente volta para a Europa. Na Europa, o que acontece no final do ano é outono. Cadência, ritmo, pulso. Não foi o que eu falei? No outono eu consigo manter a cadência. E aí eles pegam esse final do ano e estão com cadência, porque a força cósmica lá está no outono, está no soltar as folhas, está no organizar, está, né, nesse momento de transição. Para quê? Para entrar no inverno organizando tudo. Entrar nesse inverno que vê, que acessa de uma forma profunda. Aí a gente faz um copia e cola e quer fazer isso aqui, só que aí não tem energia. Só que aí não dá conta, só que aí não aguenta. E aí em dezembro tá morto, em janeiro tá morto ao quadrado. Ou seja, a gente estava fazendo tudo errado. Porque a gente está o quê? Desconectada dos ciclos naturais. Desconexão com os ciclos da natureza. Você não vê nenhuma espécie fazendo isso. Qualquer espécie segue os ciclos da natureza. Se é uma ave migratória, ela migra no outono. Eles seguem os ciclos. Período de reprodução da jubarte. Tal período de reprodução, tal período. O cardume de dourado, eles seguem os ciclos da natureza. O urso no inverno inverna. A gente se desconecta dos ciclos, faz o que dá na cabeça e depois está exausto. Ou pior, né? Copia a galera que está conectado, cola errado e tira a nota vermelha. Então, assim, ignorem o sistema e olhem os ciclos da natureza. Aí vocês vão conseguir produzir muito mais, trabalhar muito mais, realizar os seus sonhos muito mais, com muito mais leveza. E aí depois a sociedade vai vir te perguntar, nossa, você é tão incrível, tão produtiva, tão maravilhosa, o que é que você faz? Hoje, lidar com os ciclos da natureza e com os nossos ciclos como mulher, né, as nossas luas internas, os nossos ciclos hormonais, é uma coisa que é pesquisa científica já. Porque, gente, os ciclos da natureza, eles nos afetam quimicamente. Tem um livro maravilhoso sobre a Lua, que eu li, depois eu não sei onde eu fui botar esse PDF, mas ele é muito bom, eu vou ver se eu encontro de novo, e é um livro só sobre pesquisa científica, uma pesquisa científica enorme que ele fez, mostrando a influência das fases da Lua no poder cognitivo e psíquico. Nos casos de um sanatório, né, de um hospício, é um livro antigo, e nos casos de um sanatório. E quando chegava a lua cheia, ele tem, tipo, vários parâmetros da modificação no comportamento dos internos ali hospitalizados durante as fases da lua. Mas não te afeta, não. Isso é misticismo. Pode falar, Deusa. Então, a gente não tem que falar siga o fluxo, a gente tem que siga o ciclo, né? Gostei. Siga o fluxo dentro do ciclo. Então, siga o fluxo, mas olha o ciclo. Porque nós temos os ciclos, né? Então, por exemplo, hoje, produtividade cíclica para as mulheres
é matéria, né, em alguns cursos de Harvard. Nós temos palestrantes renomadíssimos com TEDx aí, aulas maravilhosas na internet, apresentações de milhões de visualizações sobre produtividade cíclica. Né? Carol trabalha lindamente produtividade cíclica. Então, assim, a mulher não conhece seus ciclos, não existe hoje o nosso treino na academia, atividade física, baseado no ciclo, tem um resultado diferente, a atleta, ela muda. Não é só vamos suprimir o ciclo. Transformar todo mundo no padrão masculino. Então, assim, os ciclos naturais também interferem, entender tudo isso é muito importante. Temos eclipses, nós temos Júpiter, nós temos um ano do eremita, um ano regido, um ano universal 9 na numerologia. Então, assim, a gente tem uma série de informações sobre esse ano, que faz com que a gente entenda que é um ano que vem com desafios, mas que vem com muita possibilidade de expansão e crescimento, e Júpiter vem trazendo a bênção sobre os nossos desejos. Só que aí, como uma grande bênção, ele faz a grande pergunta, o que você quer? E aí é nesse momento que muitas vezes a gente diz, não, eu quero, já sei, eu quero, deixa eu olhar aqui, ô mãe, o que é que eu quero? Então, assim, o que é que você quer? Mas não é o que eu quero porque está anotado no papel. Essa pergunta ele fala para o nosso coração. E o quanto a gente tem deixado o nosso coração falar? Aí você diz, eu quero isso. Aí ele diz, não, você não. Você. O que você quer? Corações criam campos magnéticos. Eu volto para a pesquisa científica, né? Corações criam campos magnéticos. Nós temos um campo magnético super potente na área cardíaca. Que nos permite colocar só um negocinho e fazer uma eletro. Nós temos um campo potente. Então, o que você quer? Essa é a pergunta do ano. E assim, esse ano ele desdobra em 2026. Então, 2026 também vai ser um ano bem forte, mas aí vira outro assunto. Mas vamos olhar para 2025, planejem seu ano, aproveitem as estações do ano, entendam as demandas, né? Estejam atentos ao que eu sei e o que não é. E se quiserem fazer a leitura energias, eu acho que ainda tem vaga, nem sei, tem que ver com Júlia, mas eu acho que ainda tem. Porque o campo fecha para essa leitura. Carol já está agendada, né, Carol? Tô entusiasmada. Eu preciso. Ila estava aqui, saiu, precisou sair por causa da filha já Semana fez. que vem. Débora, que entrou também, já fez. Então, assim, é bem interessante. Mas, com essas informações, eu acho que vocês já conseguem pensar o ano de vocês. Contribui, meninas. Vocês acham que já dá para pensar muita coisa? Com Muita certeza. coisa. Fiz várias anotações aqui. Eu vou tentar mandar já algum... estava me preocupando com a roda a roda do ano, né? A roda de todos os sabás que eu quero comemorar. E muito dentro dessa questão dos fluxos e de tudo isso. Então, eu já estou já comecei o ano já estudando, fazendo cursos, porque eu quero muito celebrar essa existência, né, nesse momento especial, e essas informações, com certeza, estão acrescentando muito para mim, você pode ter certeza. Entrar no ciclo natural, né? Que bom, fico feliz. Pode falar, Cris. Ô, amiga, você ouviu falar de um alinhamento planetário no dia 25 de janeiro? Sim, bem forte. O que significa, você sabe? Sim, nós vamos ter uma potência muito grande, né, entre alguns planetas, e esses alinhamentos, eles energizam todos os planetas. E aí vem tanto você, que vai ser um fenômeno astronômico lindo, né, é visível, né, então, assim, talvez a gente consiga, alguns lugares vai dar para ver, então a gente vai ter esse alinhamento planetário, e sempre que tem alinhamento planetário, abre portal. Então, a gente tem na astrologia vários planetas, cada um tem uma energia, um campo, uma força, e exerce sobre nós, né, nada é por acaso, tudo se influencia, tudo é energia. Então, esse alinhamento planetário vai abrir um portal, então é interessante para fazer ritual, é interessante para intencionar, né, para quem já sabe o que quer manifestar, para quem não sabe o que quer pedir clareza. Então, sabe, é dia de rezo. E aí vai ser bem importante. O que é importante também? Olhar no seu mapa astral, né? Você tem esses planetas em quais áreas, né? Quais são os signos que estão, quais casas, em que movimento está no seu mapa esses planetas. Aí, quando você vai olhando essas energias desses planetas, né, qual elemento que eles estão, qual casa, você também pode olhar mais ou menos onde vai reverberar.
mas vai ser bem potente, bem forte. Esses alinhamentos planetários acontecem algumas vezes por ano. Tem o calendário astrológico mesmo, né, em que tem todos os movimentos planetários do ano, e a gente vai ter que planeta vai estar, né, retrógrado, qual não vai estar, e aí também são movimentos que vale a pena estar atento durante o ano para quem quer seguir pela vertente da astrologia. Aí também é muita coisa, né, porque aí a gente vai olhar a Lua, em que signo a Lua está, e aí a astrologia, né, e essa Lua está fazendo quadratura, conjunção sextil com quem, né, e aí a gente sai fazendo um grande rolê. Mas sim, é um portal interessante, vale a pena se conectar. Como eu falei, eu uso todos os portais. Se você me secar no portal agora, eu vou fazer alguma coisa. Né? E se não tiver portal, eu estou fazendo meu rezo, quanto mais com portal. Estou acendendo a minha vela, intencionando o campo, abrindo espaço, conversando com a espiritualidade. Então, vale a pena também acessar esse portal do dia 27. Certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Aí a gente consegue consultar no calendário astrológico quais os planetas vão ser afetados nesse alinhamento do dia 25, é isso? Isso, consegue. Beleza, já anotei aqui. Amanhã mesmo eu já vou procurar essa informação. Aqui, ó, Cris colocou Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vai ser visível a olho nu para os planetas mais próximos. Eu acho que vai ser um negócio muito bonito. Quem tem acesso, né, a materiais, assim, ou lentes, né? Eu tenho alguns amigos, chat GPT, isso mesmo. Eu tenho alguns amigos que, eu posso colocar até uma matéria no grupo. Eu tenho alguns amigos, né, que fotografam e aí compram, alugam, né, aquela lente top da máquina, de máquina profissional, e aí conseguem fotografar. E aí a gente vai ter esse alinhamento planetário também. ChatGPT. Muito bom. Então, em alguns dias aí a gente vai ter. E aí, quando a gente vai para essa parte, assim, mês a mês, também vocês podem explorar. Tem no Astrolink, né? Eu uso muito Astrolink, mas também tem no Personare. Você pode gerar o calendário lunar do mês, e aí acompanhando, né, lua a lua, né, hoje a lua está em que signo? E aí você vai lá e também pega, né, uma tabelinha e vê o que significa a lua crescente em câncer, o que significa a lua crescente em peixes, né, e aí você vai entendendo esse chamado, vai olhando se tem isso na sua casa, né, no seu mapa astral, onde é que está, e para ver essa energia. Né? E aí, se você for para ver a parte astrológica, você vai vendo mês a mês, que fica melhor, porque são muitos movimentos. Os planetas, né, todo esse ciclo, ele está o tempo inteiro dançando. Tudo está em movimento, o tempo todo. E a gente querendo ficar parado, ter constância, estabilidade, equilíbrio, e criando uma enorme ilusão sobre isso tudo, né? Tudo está em constante movimento o tempo todo. Por que a gente tem eclipse? Por que a gente tem alinhamento planetário? Porque está todo mundo se mexendo. Então, às vezes, a solução para o seu caminho não é estabilidade ficar parada, às vezes precisa se movimentar mais. Ficaram com alguma dúvida? Isso, movimento, movimento, movimento. Ficaram com alguma dúvida? Temos um belo ano pela frente, hein? Agora vocês vão ficar pensando nisso tudo, pensando nas suas metas, né? Acabei de alugar aí um triplex na cabeça. Alugou um condomínio aqui. E aí você vai ficar pensando, vai dizer, eu vou fazer isso com fulano, sem fulano, que é do eremita. Eu vou fazer isso e se fulano quiser vir embora. Alugou uma mansão aqui, Então, vão associando. Pera que é ano do eremitas. Eu estou esperando alguém para fazer alguma coisa, não vai. É o meu ano. 2025, sabe aquele negócio? Esse é o meu ano? Esse é. Então, pode falar bem alto. Esse é o meu ano, porque é o ano de você fazer o seu caminho, a sua história. Quem quiser vir, embora. É a segunda vez que eu escuto isso hoje. Porque tu viu no Teledipt, né? Não, foi outra coisa de outra coisa que eu escutei isso, assim, tipo, a mesma coisa, mas era de coisa de marketing, mas era assim, tipo, quer vir, eu tô indo, você quer vir para somar, vamos, se não, fica e eu vou. Tipo isso. E né? E é assim sempre. Só que assim, lembrem, o eremita, né, para mim,
ele é uma carta que fala muito sobre pessoas. Algumas pessoas podem interpretar como solitária, mas eu não acho. Né? Eu, como viajante, como um número 5, né, psíquico, para mim, todo lugar que eu vou, viajo completamente sozinha, e não sem conhecer ninguém, fazendo só o meu, eu saio conhecendo 30 pessoas, gente. Então, assim, não é um lugar, eu acho que uma pessoa que está andando sozinha, com uma luminária, numa estrada, eu ia para perto dela. Eu vou ficar lá atrás no escuro? Vocês não iam para perto, não. Se tivesse uma pessoa, imagina uma estrada deserta. Todo mundo a pé, esquece qualquer veículo. Tem uma pessoa andando com uma lamparina que não apaga. Tu ia ficar longe. Para mim, não tem nada mais magnético, mais atraente do que uma pessoa que está fazendo o seu, indo atrás da sua vitória, da sua conquista. Eu quero estar perto. Me inspira. Então, eu não vejo um eremita solitário. Talvez a sensação de ter que percorrer a própria jornada e fazer o que ninguém pode fazer por você seja solitária. Mas é para todo mundo. Fazer o que só você pode fazer é uma questão humana. Então, assim, sai do tromidrama, né? O despertar também é individual, né? O despertar da consciência é individual, embora a vibração que uma pessoa despertando emana no mundo seja uma onda, mas o despertar é individual. Você nunca consegue despertar os outros, né? Não no sentido energético, não no sentido espiritual, no sentido de objetivo de vida. Você consegue, no máximo, cuidar do seu crescimento. É a máscara de oxigênio na sua cara primeiro, e aí você vê. Vem ou não vem? No primeiro aqui, peraí. E vai atraindo, né? E aí você vai atraindo pessoas com a mesma frequência. Vão chegando a você pessoas, né? Essa questão que a Aline falou, da luz, né? Vão chegando pessoas que têm essa mesma frequência, que estão buscando esse mesmo caminho. Vão ser chegando. Então, assim, pode ser solitário no sentido de você vai encontrar nesse ano muitos momentos em que você vai ver que ninguém pode fazer por você, não vai vir, de repente, uma pessoa te salvar, te ajudar, que se você não der mais um passo, ele não vai ser dado. Então, talvez esse movimento seja uma consciência que seja uma das sombras do ano, em que Júpiter vai dizer bora e você vai ver que esse bora é sozinha. Se você esperar alguém para fazer esse bora com você, você talvez não saia do lugar. Você tem que realmente dizer eu vou porque é o meu caminho. Né? Então, esse movimento ele vai ter que ser dado, mas assim, não fique só. Né? Se sentir essa solidão, se sentir esse peso, somos todas juntas, né? Então, vem para o encontro, fala no grupo, né? Fala comigo. Então, vamos juntas, né? Você que está assistindo a gravação, fala comigo ao longo do ano, né? Ou perturba a Carol também. Aí a gente... Então, vem falar com a gente, né? Então, estamos juntas, estamos conectadas, né? Somos uno. Então, assim, vamos seguir um ano de muita vitória, de muito sucesso, né? Júpiter, quando ele entrar em Câncer também, ele pode trazer muitas sombras, né? Assim como em Gêmeos. Então, em Gêmeos, a gente pode ter um começo do ano em que a comunicação é a chave. Então, cuidado com mal-entendidos, né? Cuidado nesses primeiros 6 meses, né? Para ter uma comunicação clara. E em julho, a gente tende a ter essa força em Câncer, e Câncer é família. Então, nós, mulheres, também teremos esse movimento do conservadorismo, talvez ficando mais forte do meio do ano depois. E é uma coisa que a gente tem que lutar para libertar, né, as que virão depois. Né? Então, é um movimento para garantir que, para as nossas filhas e netas, a vida seja mais fácil, não mais difícil. Né? Então, que elas possam ter mais qualidade, ter mais escolha, ter mais direitos, mais segurança, respeito, né? Então, assim, tudo isso é uma luta que a gente talvez sinta, né, nessa segunda parte do ano, e são sombras humanas, que virão também. Então, assim, vamos seguir o nosso caminho com muita força, né, porque estamos precisando cada vez mais, né, da força do feminino, mudando o mundo. Mudando o mundo, chega. Chega de tantas situações tão abusivas, né, cruéis. Bem, Deusas, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, fico muito feliz que tenha sido contribuição. Quando estiverem fazendo os planejamentos e as metas e tudo isso,
quiser compartilhar, me mandar foto, trocar ideia, tirar qualquer dúvida, mesmo que está assistindo a gravação, né, pode mandar. Eu fico muito feliz, porque geralmente tem muita visualização na gravação. Teve uma das gravações teve mais visualizações do que tem gente no grupo. Eu achei muito legal. Então, vocês realmente assistem as gravações, muito obrigada, fico muito feliz. E assiste mais de uma vez, né, eu compartilho, então fico muito grata. E assim, eu vou colocar o link, e essa gravação também não é só para mulheres, né, eu coloquei só no Encontro à Lua, mas se vocês quiserem mandar para um amigo, né, para qualquer pessoa, enfim, mais jovens, qualquer pessoa que queira entender melhor o ano, a gente tem muito homem desperto, né, tem muitos deuses maravilhosos por aí, então se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade, tá certo? Vou parar a gravação. Obrigada, amiga. Obrigada pelo seu tempo. Que você